Ok, direito administrativo, princípios, atos e poderes. Vamos aqui. Faremos sim as 18 questões, tá, Caio? Vamos aqui à primeira questão. Todas as questões, elas são do ano corrente, o ano de 2023. Então, são questões recentes cobradas em concurso. Por exemplo, essa questão, ela caiu na FGV, Fundação Getúlio Vargas, tá? E ela cobra sobre os princípios fundamentais da administração pública, tá? Vamos lá. Aquelas velhas questões. Está sendo tendência. Ele coloca questões grandes, com itens grandes, para a gente analisar e marcar qual são os itens corretos, tá? Vamos lá. Na administração, não há liberdade nem vontade pessoal, de modo que é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Vamos lá. Quem faz tudo o que a lei não proíbe é um particular. O agente público, o que é que ele vai fazer, Muniz? Ele só faz o que a lei manda. Certo? Tranquilo? O que é que acontece, ó? O agente público, ele só faz o que a lei manda. Tudo bem? Então, tá errado esse item, porque quando ele diz que na administração não há liberdade nem vontade pessoal, de modo que é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, tá errado. Esse conceito aqui não é para a administração, sim para um particular. No caso da administração, ela só pode fazer o que a lei manda. Item 2. Os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao órgão para o qual eles trabalham, de forma que um ato de um agente é, na verdade, um ato de um órgão. Corretíssimo. Teoria do órgão, né, pessoal? Teoria do órgão. Ou seja, eu tenho uma pessoa trabalhando para a administração, você é um policial. Na verdade, aquele ato não é imputado a você. Ele é imputado ao órgão que você trabalha. Tá bom? Todo ato administrativo deve ser publicado, com exceção dos que possuem sigilo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou de interesse superior da administração, conforme previsto na lei também está corretíssimo, tá? A regra é o princípio da publicidade. Todos os atos da administração devem ser publicados. São todos? Não. Existem atos que têm exceções, né, e existem atos que são impostos sigilos, por exemplo, um caso que envolve, por exemplo, segurança nacional, investigações policiais ou de interesse superior da administração. Por exemplo, existe, né, a lei que você, por exemplo, existem processos que são restritos, existem processos que são sigilosos, existem processos públicos que qualquer pessoa poderia ter acesso. Alguns processos restritos e sigilosos, eles têm os seus motivos garantidos pela lei da informação. Então, é isso. Mas essa questão está correta, nós temos sim exceções quanto à questão da publicação. Gabarito 2 e 3 estão corretos apenas a letra D. Vamos à segunda questão. A segunda questão, também 2023, né? Banca FCM. Também falando sobre os princípios da administração pública. Mesma situação, colocou A1, A2, A3 e A4. Está pedindo para você julgar quais são os itens corretos. Beleza? Vamos lá. Aí ele coloca aqui. Avalie as afirmações a seguir sobre os princípios da administração pública. Aí ele colocou 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. A reserva legal visa garantir a necessidade de estabilização das relações jurídicas, no intuito de se evitar temores e incertezas para os administrados e o administrador. E aí, pessoal, certo
ou errada essa questão? A reserva legal tem o objetivo de garantir a estabilização das relações jurídicas, no intuito de se evitar temores e incertezas para os administrados e o administrador. Pessoal, na verdade, não é a reserva legal que fala isso, tá? Esse princípio da reserva legal tem uma outra situação, tá? Oi. Pessoal, por favor, por gentileza, somente o áudio do professor fica ligado, tá bom? Para a gente evitar más estares aqui, tá? Pronto. Esse princípio aqui seria da segurança jurídica. Né? Com o objetivo de garantir uma estabilização de relações jurídicas para evitar incertezas entre um particular e o Estado. Então, eu tenho que ter segurança jurídica naquilo que eu falo, não é reserva legal, tá? A moralidade administrativa não comporta juízo de valor elástico, uma vez que a Constituição Federal dispõe sobre o conceito de moral administrativa, de forma expressa, errado. Na nossa Constituição Federal não tem o conceito do que é moral administrativa de maneira nenhuma. Expressamente não tem. Tá? Então, totalmente errado esse item 2. Caio, reserva legal é um princípio que é lá do direito penal, que ele diz o seguinte: determinados assuntos, eles têm que ser criados especificamente por uma lei específica. Por exemplo, direito penal é reservado esse assunto e tem que ser criado por meio de uma lei específica. Então, quando determinados assuntos, existe uma reserva de um assunto, né, uma lei para simplesmente regulamentar aquele assunto. Então, esse é o princípio da reserva legal. Alguns assuntos devem ser regulamentados por lei específica. Por exemplo, direito penal. Direito penal é um assunto, tá, que ele está dentro da reserva legal, ou seja, aquele assunto de direito penal tem que ser regulado por lei. Tá bom? Ele tem que ser regulado por lei. E é assim que se faz. Tudo bem? Vamos lá. A publicidade visa não apenas dar divulgação aos atos procedimentais e processuais da administração, como também propiciar aos administrados o controle da legitimidade das condutas dos agentes administrativos. Certo? Tá certo, Muniz? Publicidade, ela não tem o objetivo apenas de dar divulgação aos atos procedimentais e processuais da administração, como também propiciar aos administrados para você ter um controle das condutas dos agentes públicos, corretíssimo, né? Que é a questão da transparência. Questão da transparência. A aplicação constitucional da impessoalidade. Que princípio é esse, impessoalidade? É aquele princípio que quando você vai fazer uma coisa, não é para você se promover. Quem fez foi a administração, não foi você. Então, a aplicação constitucional da impessoalidade, ela é refletida, né, pela realização de um concurso público, né, para o ingresso nos cargos públicos. Tá certo? Tá. Questão da isonomia. É aí onde entra a questão da isonomia. Por quê? Porque, professor, imagina eu ter vários cargos. Qual é o critério de escolha para esses cargos? Realizar um concurso público. Por quê? Porque é a maneira mais justa e isonômica que nós temos. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho X cargos. Imagina eu quero colocar cargos aqui. Então, vou colocar pessoas da minha família, pessoas que eu conheço. Na verdade, seria muito parcial, né? Uma coisa pessoal. Para evitar isso, existe o princípio da impessoalidade, que é um dos princípios do LIMP. Então, é isso. Então, ele reflete
também na realização do concurso, que é uma forma de dar uma isonomia e imparcialidade nessa alocação de cargos. Então, a 4 também está correta. Letra C, tá? Segunda. Questão 3, a questão que caiu no concurso da PM Ceará, 2023, para soldado, um concurso que aconteceu esse ano. Quem fez esse concurso? Então, vamos lá. São considerados exemplos de princípios que são aplicados à administração pública. Vamos lá, pessoal. Quando ele fala princípios aplicáveis à administração pública, ele inclui princípios que estão explícitos, né, na Constituição Federal, por exemplo, ou em algumas leis. Por exemplo, eu posso citar a lei do processo federal, né? E também eu incluo princípios que estão implícitos, tá? Os dois. Vamos lá. Então, eu faço. São considerados exemplos de princípios que são aplicáveis à administração pública. Princípio da proporcionalidade. Tá, é aplicável. Princípio da indisponibilidade do interesse público, também. A gente fala direto nesse princípio. Princípio do julgamento subjetivo, não. Princípio da oficialidade, sim. Princípio da oficialidade. É um princípio, sim, que é um princípio que, inclusive, está explícito lá na Lei de Processo Federal. Não estou lembrado qual é o número da lei, mas está lá. Né? A questão da oficialidade. Princípio da verdade absoluta, não. Então, assim, a 4 tá, a 2 tá e a 1 tá. 1, 2 e 4, letra A. Beleza? Tudo bem, Matheus. Eu posso falar sim, tá? Você quer sobre o princípio da oficialidade, é isso que você falou? Vou falar, beleza? Eu não estou lembrado qual o número dessa lei, mas eu vou aqui simplesmente falar para você. Esse princípio da oficialidade sempre cai em prova, tá? Vamos lá. Você vai encontrar ele lá na lei 9.784 de 99, que é a lei que fala de que Muniz. Que lei é essa? Tá lá no parágrafo, artigo 2º, ó. Artigo 2º, inciso 12. Você encontra esse princípio da oficialidade, tá? Na verdade, esse princípio ele diz o seguinte, que a administração pública ela pode dar início de ofício a um processo administrativo, qualquer processo administrativo. Então, se o administrador verificou alguma ilegalidade ou alguma coisa, ele pode dar início, né, de ofício, ou seja, ele viu ele mesmo dar início no processo administrativo, sem a necessidade de ser provocado, por exemplo, pelo Poder Judiciário. Então, isso é o princípio da oficialidade dentro dessa lei de processo, tá? É isso. Se quiser procurar, tá nessa leizinha aqui, tá? O gabarito letra A. Muita gente deve ter errado por não conhecer esse princípio aqui, que simplesmente está dentro da lei do processo administrativo, né? Processo administrativo federal. Essa quarta questão, ela já caiu em 2023, foi desse ano, no concurso do Sebrasp, antiga CESP. Quanto às fontes do direito administrativo, bem como aos princípios, julguem o item a seguir. A despeito do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, professor, eu tenho um princípio, eu tenho aqui a supremacia do interesse público. E aqui eu tenho o interesse do particular.
tá? Aqui eu vou ter o interesse do particular. Então, o que é que acontece? A despeito do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado no direito administrativo, em determinadas situações, os direitos individuais de um administrado devem prevalecer sobre o interesse do poder público. E aí, professor, certo ou errado? Ó, em determinadas situações, os direitos individuais de um administrado devem prevalecer sobre o interesse do poder público. Nós temos dois tipos de interesse. Um interesse primário do poder público, e nós temos um interesse secundário. Tá? Interesse o quê, professor? Interesse público. Dois tipos. Prestem atenção no que eu vou falar agora, tá? Temos dois tipos de interesse. Professor, qual desses dois existe supremacia do interesse público? Nos dois, somente no primário ou no secundário? Só vai existir supremacia do interesse público diante de um interesse primário, né? Supremacia do interesse público primário sobre o interesse privado. O interesse secundário da administração, ele não prevalece sobre o direito individual. Tá? Por exemplo, interesse patrimonial. Por exemplo, eu tenho aqui um interesse patrimonial. Professor, o interesse patrimonial da administração, ele é secundário. Então, ele não prevalece sobre o direito individual, né? Não, não prevalece. Ele não tem supremacia. Só vai ter supremacia do interesse público sobre o particular quando nós estamos falando de interesse público primário. Então, quando ele diz em determinadas situações, os direitos individuais, que é justamente o secundário, né? Aliás, o interesse do particular, esses direitos individuais de um administrado prevalecem sobre os interesses do poder público. Sim, em determinadas situações. Quais situações? Nessa, quando o interesse que eu estiver falando seja um interesse secundário. Por exemplo, o interesse de patrimônio. O interesse patrimonial da administração não pode prevalecer sobre o direito individual do administrado, que é do particular. Então, a charada da questão está aqui, ó, em determinadas situações. Então, realmente, essa questão aqui, ela se encontra, tá, correta. Quem acertou essa? Questão boa, viu? Então, assim, para quem não sabia, ó, existe o interesse primário e o secundário. E essa questão, ela é excelente porque ela é 2023 e já traz os entendimentos das bancas sobre essa situação, porque a maioria ia marcar que o interesse público, né, lógico, prevalece sobre o interesse do particular. Mas é isso. Vamos na quinta, também em 2023. Agora já é uma banca mais tranquila, ó, VUNESP. O município brasileiro criou uma entidade da administração pública indireta. Professor, quem são essas entidades da administração pública indireta? Vocês lembram? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, que mais? E fundação, né? O que se coaduna com o princípio da, professor, quando a administração pública direta, ela vai lá, descentraliza e cria a indireta, ou seja, ela está criando órgãos de acordo com as suas especialidades. Existem as autarquias, se for envolvendo a questão econômica, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações. Então, quando um município vai lá e cria uma entidade de administração indireta, ele está se valendo do princípio da especialidade. Ele está especificando, por exemplo, uma autarquia, o INSS. Ele especificou qual tipo de entidade da administração indireta ele está criando, uma autarquia, por exemplo, né, o INSS. Princípio da especialidade. Quinta letra A. Vamos na sexta. Vamos lá. Essa questão também foi 2023, tá?
considerando a natureza jurídica dos atos administrativos e a competência para a sua edição. Vamos lá. Ele está falando de natureza jurídica dos atos administrativos e a competência para a sua edição. Ele quer uma alternativa correta, né? Somente autoridades da administração pública podem proferi-los, na medida em que representam ou veiculam manifestação de vontade do Poder Executivo. Não. Somente a autoridade da administração pública pode proferir um ato? Não. Errado. Somente os atos vinculados, editados com vício de competência, podem ser convalidados. Pessoal, a convalidação, ela acontece quando existe dois tipos de vício. Ou você errou na competência do ato, ou você errou na forma, tá? Ou o erro foi no vício de competência ou erro de forma, tá bom? Dos dois. Nas duas situações você pode convalidar. O que é convalidar um ato? É como se fosse retificar, corrigir, tá? Aqui é a forma de desfazer um ato. Então, quando ele disse que somente os atos vinculados, que são editados com vício de competência, podem ser convalidados. Errado. Não se admitindo convalidação de atos de natureza discricionários. Você pode convalidar tanto um ato vinculado, que é aquele o que é que são atos vinculados? São atos que estão previstos na lei e a administração só cumpre. O que é que são atos discricionários, como ele colocou aqui no final? São atos que a administração ela faz, porém, ela tem um pouco de liberdade garantido por lei, mas essa liberdade ela tem um certo limite. Tá bom? Então tá errado. São proferidos pelas autoridades iniciada pela legislação, não se admitindo convalidação de atos discricionários ou vinculados. Errado. Se admite sim convalidar atos discricionários ou vinculados. Podem ser editados por agentes públicos, que integram a estrutura da administração, porém, podem ser também praticados por integrantes do Poder Judiciário quando no exercício de suas funções típicas. Correto. Pessoal, quem pode praticar atos administrativos? Todo mundo, todos os poderes. Poder Executivo, Poder Judiciário. Todos praticam atos. Então a letra D está correta. Alguém levantou a mão, foi? Isso aí não seria na função atípica, não, professor, para praticar um ato administrativo? Não. Ou ele está falando ato administrativo como um todo? Vamos lá. Para que o Poder Judiciário, para que ele pratique um ato, não necessariamente ele precisa estar praticando um ato nas funções típicas ou atípicas. Por exemplo, ato é uma coisa que tudo que o poder, por exemplo, tudo que o poder ele faz é um ato, seja na sua função típica ou função atípica. Ah, Poder Judiciário, qual é a função típica dele? Julgar. Então, vamos supor que ele pratique um ato lá, ele fez um documento, aquele documento é um ato. Um documento dando uma sentença, por exemplo, ele é um ato do poder público. Ah, professor, mas eu posso praticar um ato, por exemplo, quando ele está na função atípica? Pode. Me dê um exemplo. Me dê um exemplo de função atípica do Poder Judiciário. Realizar um concurso. Ponto. Realização de um concurso. São atos de expediente, são atos de gestão ali interna. Entendeu? É como se fosse ali atos, é o approach interno. Como a gente chama, são coisas internas. Por exemplo, eu, professor, pratico atos internos todos os dias. Todos os dias eu pratico atos internos. Ou é uma transferência, uma remoção, ou é algo interno. Isso seria uma função atípica. Qual a função típica? Por exemplo, um órgão lá, sei lá, a polícia, quando ela está lá na rua, lá, prendendo um carro, isso é a função típica dela. Entendeu? Então aqui são funções administrativas, mas
Independentemente se está na função típica ou atípica, está praticando o ato do mesmo jeito. Tá bom? A questão, ela não está falando de nenhum ato específico, não, né? Então, Não. no caso. Ele diz: agentes públicos que integram o Poder Judiciário quando no exercício de suas funções típicas. Sim, eles estão praticando atos. Ele não está dizendo que somente na função típica ele pratica ato, não. Ele está dizendo que é um exemplo de ato. Entendeu? Ó, podem ser editados por agentes públicos? Podem. Por que não? Tá bom? Então é isso. Os atos praticados com vício de forma ou de procedimento admitem convalidação. O que não se aplica ao vício de competência. Está errado. Convalidação é quando existe o vício na forma e na competência. Professor, e a anulação? Onde é que eu aplico a anulação? A anulação você vai aplicar quando existe uma coisa chamada ilegalidade. Aí o que é ilegalidade? Vamos lá. A lei fala uma coisa, você pratica um ato contrário à lei. Você faz lá um ato que é contrário à lei, certo? É isso. Você pratica um ato que é contrário à lei. Isso é anulação. E se você praticou um ato que era contrário à lei, quando ele for anulado, ele retroage. É como se aquele ato nunca tivesse existido, desde a criação dele. Então, ele é retroativo, ele tem efeitos ex tunc. Entendeu? É assim que acontece. Não é dali para frente. Ah, e os atos e as coisas que aconteceram para trás também são anulados. Se eu estivesse falando de uma coisa chamada revogação, aí é diferente. Revogação, por exemplo, eu fiz um ato aqui, certo? Vim aqui na frente, eu criei um ato revogando aquele ato que eu fazia. Professor, então tudo aquilo que eu pratiquei daqui para trás vai ser revogado também, né? Não. Porque revogação não tem efeito ex tunc. Eles simplesmente, as coisas que vão acontecer para frente é que não vão mais poderem ser feitas porque foi revogado. As coisas para trás, mantém. Porque a revogação ela só dá ali para frente. Se fosse a anulação, aí é diferente. Ela retroage e tudo aquilo que você fez de legal é como se nunca tivesse existido. Tudo que originou desaparece. É assim. Então é muito fácil. Anular, revogar e convalidar. São 3 formas de eu desfazer um ato que eu fiz da administração. Cara, deixa eu ver se eu pego um slide em branco aqui. Presta atenção. Não, convalidação. A Alana pergunta se convalidação. Não, Alana. Tá? Na verdade, a convalidação, ela só corrige. Entendeu? Ela só corrige. Só isso. Convalidação você vai corrigir. Dali para frente. E daquilo para trás não pode, né? Na verdade, continua existindo, porém, você vai lá, só retifica e deixa o documento correto. Tá bom? É assim que acontece. A anulação é que tem efeito ex tunc. A revogação tem efeito ex nunc. Convalidar, como é que você faz? Você vai retificar um ato que foi feito. Aquele ato, na verdade, ele existe, porém a gente vai lá, foi fulano que cometeu aquilo dali. Tá? Professor, foi fulano que cometeu aquilo ali? Foi. Mas o ato continua existindo. Tudo que foi feito com ele continua existindo. Certo? Aí quando você vai lá e convalida, o que é que ele faz? Ele retroage, porém o que é que vai acontecer? É como se dali para frente, desde a criação dele, agora está na forma correta, mas ele retroage. Mas não é diferente da anulação que acaba. Na convalidação não acaba, ele só retroage, a partir desse pontinho para frente, é como se tivesse feito da forma correta.
Tá bom? Então, retroage sim, convalidação retroage. Mas é diferente da anulação, porque na anulação ele acaba. Na convalidação ele não acaba. Ele simplesmente volta ao ponto original e diz assim, ó, a partir daqui, deixa eu corrigir, é assim, ó. Daqui para frente, agora a gente ajeitou. Mas ele não anula, ele só convalida. Tá bom? Mas vamos lá. Questão 7. Gabarito da sexta letra D. 2023 também. Mais aquelas questões longas, né, de avaliação. 1, 2, 3 e 4. O motivo do ato não se confunde com a motivação da autoridade administrativa, pois a motivação diz respeito às formalidades do ato. Tá certo, Muniz? Aí tá correto. Beleza? Como assim? O motivo, ele é um elemento de formação de um ato. São os elementos de fato e de direito de formação de um ato administrativo. Professor, motivo é a mesma coisa que motivação? Não, são duas coisas diferentes. A motivação são as formalidades do ato. E o motivo é simplesmente o quê? São os motivos de fato e de direito que me motivou a simplesmente aplicar aquela sanção em você. Então, a motivação é como se você tivesse formalizado, escrito, por que você praticou aquela sanção, aquele ato. O motivo não é o colocar ali no papel, motivando o seu documento. O motivo são as coisas que aconteceram para que eu levasse eu a motivar. Entendeu? Então, são duas coisas diferentes. A um está correto. A administração pública pode, por ato, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor proibições aos administrados. Vamos lá. A administração pública pode, por ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor proibições aos administrados. Tá certo? Isso aí, professor. Será que um ato administrativo pode dar direitos, criar obrigação e impor proibição? Só quem pode fazer isso, pessoal, é a lei. Ato administrativo, tá? Esses atos administrativos, eles não podem conceder direitos, nem criar obrigação ou impor proibição. Quem faz isso é uma lei. Só lei pode criar um direito, conceder obrigação, impor proibição. É errado. A validade do ato administrativo independe do caráter prévio ou da coexistência de motivação pela autoridade que o proferiu com relação ao momento da prática. Quer dizer que a validade do ato não independe de caráter prévio de motivação. Está erradíssimo. O ato tem que ser motivado. Os requisitos dos atos são, vamos lá, quem são os elementos de formação do atos? Confir for mob, né? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. São os elementos de formação de um ato, tá? Então é isso aí. Professor, esses dois últimos elementos, eles podem ser discricionários. Quando eu falo de um ato discricionário, logicamente. Só que o ato discricionário, nem todos os seus elementos são discricionários, somente o motivo e o objeto. Os outros três elementos, quando eu falo de um ato discricionário, eles continuam sendo vinculados.
Quando eu estou trabalhando com ato discricionário, somente o motivo e o objeto é que é discricionário. Os outros três são vinculados. Ou seja, porque a lei diz quem tem competência para fazer. Tá bom? Qual a finalidade, qual a forma que vai ser feita. Beleza? Então é isso. Os requisitos são competência, objeto, forma, motivo e finalidade, sendo motivo e objeto, requisitos discricionários e a competência, forma e finalidade vinculados. Perfeito, foi o jeito que eu falei aqui. Então, a sétima, letra B, 1 e 4 estão corretas. Vamos na oitava. Também em 2023, qual assunto? Sobre atos, né? Considere que o servidor público tenha praticado um ato administrativo com a intenção de utilizar uma verba pública, uma verba que é destinada à divulgação de atos oficiais, utilizando-a para a promoção de sua imagem pessoal. Olha o que foi que o cara fez. Utilizou verba pública para se promover, utilizando-se promoção da sua imagem pessoal. Tá vendo aí? Neste caso, quanto aos requisitos de validade do ato, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A utilização de verbas para fim de promoção da imagem pessoal do servidor constitui vício, pois afeta a finalidade. Com certeza. Por quê? Qual é a finalidade de todo ato? Não é o interesse público? Ora, se a finalidade é o interesse público, então se ele está se promovendo a imagem dele, ele está sendo impessoal. A finalidade está fugindo do foco. Então, como ele quer a correta, letra C. Tem um vício de finalidade. Tá bom? Gerando a anulação daquele ato. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu para entender a oitava? Tem café não. Beleza? Tranquilo? Confirma aí no chat. Como é que tá a aula? Estamos resolvendo somente questões de 2023 de direito administrativo. Belezinha? Show de bola aí, né? Fim da transmissão no YouTube. Quer ter acesso ao material completo e resolver mais questões desta aula? Somente aluno vetorial tem acesso a 100% das aulas e materiais. Nas aulas do YouTube são entregues apenas 30% a 50% do conteúdo e das questões exclusivas para o aluno. Clique aqui nesta imagem ou aponte seu celular para o QR Code ao lado. E aqui você tem acesso ao curso, tá? Pega mais informações. Professor Muniz, Vetorial Concursos, telefone para contato, tá bom? Agora ficaremos somente com os alunos exclusivos da plataforma, que são os pagantes, tá? Então, vamos aqui continuando. Beleza, pessoal? Estou esperando vocês lá, aqui no pulso. Vamos lá? Nona questão. Diz o seguinte. Foi da VUNESP 2023. A respeito do ato administrativo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Essa é boa. O ato de delegação retira a competência da autoridade delegante. Errado. Eu posso delegar, mas também eu posso avocar. Inclusive, esses dois institutos, delegar e avocar, ele vem de qual poder, professor? Qual o poder dentre o poder regulamentar, hierárquico, disciplinar? Qual desses três poderes tem relação com a questão de avocar e delegar uma competência? Poder hierárquico, tá bom? A competência ela é improrrogável, mas é derrogável, já que se admite a avocação e a delegação. Tá certo isso aí, professor? Tá errado, tá? Dizer que ela é improrrogável, tá errado. Denomina-se de objeto a alteração no mundo jurídico que o ato irá realizar, correto?
Professor, o objeto é um dos elementos de formação de um ato, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O objeto, eu costumo dizer que ele é alteração no mundo jurídico. Depois que o ato inteiro foi produzido, nós temos o objeto. Muniz, me diga uma coisa. Vamos lá. Eu vou simplesmente simplificar com um exemplo para vocês, para mostrar como funciona um ato administrativo. Eu queria até um slide branco, mas eu não vou conseguir. Mas nessa parte de baixo aqui, vocês vão ver como é que acontece. Alguém conhece uma demissão? Alguém sabe o que é demissão? Tá lá, demissão. Vai acontecer a demissão de um servidor. A demissão tem que ter um chefe. Na sua área, alguém que tem competência para praticar aquilo. Certo? A lei diz, olha, seu chefe é fulano de tal. A lei diz que ele pode praticar demissão, suspensão. Beleza. Então, alguém tem competência. Essa demissão, ela tem que ter uma finalidade. Todo ato, ele tem uma finalidade. Sempre é o interesse público. Certo? Sempre vai ser o interesse público. Tem que ter uma forma. Qual é a forma? Escrita. Geralmente você vai receber um papel. Professor, mas tem que ter um motivo, não tem não, para minha demissão? Tem. Onde é que estão esses motivos? Com certeza existe um estatuto lá, se você, por exemplo, for concursado. Tem um estatuto. Nesse estatuto diz o que você pode fazer e não pode fazer. Aí, se você desobedece isso aqui, você se encaixa em algum motivo. Ou seja, existem os motivos de fato que realmente aconteceu e os motivos de direito. O que são os motivos de direito? É justamente o que está escrito no estatuto. E o que é o objeto? O objeto é simplesmente quando ocorre efetivamente a demissão dele. Publicou no diário, acabou. Qual é o objeto? É a alteração no mundo jurídico. É ele sair da administração. Pronto, isso é o objeto. É a fase final. Então é isso. Letra C está correta. Em virtude do princípio da eficiência, atualmente vigora no âmbito do direito público o princípio da liberdade das formas. Não. É expressamente proibida a motivação aliunde do ato administrativo. Também está errado. Tem que ter motivação, tá? Nona, letra C. Muito bem. A forma ela é vinculada. A lei diz, ó, como é que é a forma desse ato? Será que é verbal? Será que é um ato formal? Beleza? Vamos aqui na 10ª. 2023, ó, vamos lá. Quanto aos atributos e elementos do ato administrativo e respectiva relação com a existência e a validade. Vamos lá. Quanto aos atributos e elementos do ato. Vamos lá, ver qual é a alternativa correta, né? Você tem como voltar na nona e explicar aquela letra E? Tá. Vou explicar para você. Vamos lá. Ó, professor, a sua pergunta deve ser isso aqui, né? O que é motivação aliunde, não é isso? Deve ser isso. Confere? Sim, sim, sim. Pronto. Ele está dizendo que é proibido a motivação aliunde. O que é motivação aliunde? Por exemplo, você está com um processo aqui, e aí você está motivando ele. Ó, por que você está indeferindo, por exemplo,
uma remoção de um servidor? Tem que ter um motivo. Professor, será que eu posso citar um outro documento? Por exemplo, eu tenho uma portaria ou eu tenho uma decisão administrativa, que são são dois expedientes que nós temos na administração pública, tá? Eu trabalho com isso na administração pública federal, portaria e tem uma decisão administrativa. Essa portaria, ela fala de um assunto X e eu estou simplesmente indeferindo um processo seu por conta justamente de um outro documento. Então, isso é motivação aliunde. O que é a motivação aliunde? Ou também chamada motivação per relatione. O que é isso? É quando a administração pública simplesmente faz o quê? Ela toma uma decisão e ela remete a sua fundamentação a um outro documento. Por exemplo, um parecer. Nós temos um parecer sobre um determinado assunto Y. E eu estou citando nesse meu processo uma motivação aliunde. Que é motivação aliunde? É uma motivação que está prevista em um outro documento. Ele está dizendo que é proibido fazer isso. Não é proibido. Constantemente a administração faz isso. Tranquilo? Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado. Pronto, beleza. Vamos lá, questão número 10. O pessoal disse que eu trouxe questões difíceis, né? Muniz só traz questão fácil. Agora eu estou trazendo realmente questões no nível hard, né? Vamos lá. Atributos. Quem são os atributos do ato? É o PAT, né? Presunção de legitimidade. Todo ato que a administração faz tem que ser considerado verdadeiro. Imagina eu sou a administração fazer um ato e não ser considerado verdadeiro, né? Não dá. Autoexecutoriedade. Precisa ficar ligando, pegando meu telefone, dizendo assim: ô juiz, eu vou fazer um ato aqui, tá, chefe? Beleza? Autoriza aí. Meu amigo, se fosse desse jeito, nunca que a administração ia andar. Eu ter que ficar ligando toda hora para o Poder Judiciário para executar um ato, um poder de polícia, por exemplo, da administração, não tem como. T de tipicidade, o que é isso? Ora, todo ato que a administração faz tem que estar previsto na lei. Professor, mas o particular não está obedecendo a ordem da administração. Bom, existe um atributo chamado imperatividade. Eu vou ter que impor algo a um terceiro, mesmo que ele resista. Mas ele vai ter que cumprir, nem que eu chame a polícia. Tá bom? Vamos lá. A presunção de legitimidade, que informa que todos os atos, né, todos os atos administrativos, não afasta a possibilidade do controle judicial em relação a eventual vício de legalidade. Professor, será que a administração erra? Erra. Professor, mas a administração acabou de publicar um ato para eu fazer, só que está errado, professor. Eu não concordo. Não, eu entendo você. Então eu não vou fazer, não. Cuidado. Quando é publicado, mesmo que esteja errado, pessoal, os atos da administração, eles são legítimos. Eles são o quê? Legítimos. Entendeu aí? São legítimos. Como assim, professor? Mas está errado. Sim, eu sei, mas existe uma força, um poder que a administração tem aqui, é o seguinte: publicou, tá valendo. É legítimo. Professor, mas é ilegal, certo? Entre na justiça e prove que aquilo é ilegal. Entendeu? É um vício? Sim. Se a própria administração verificar que isso aqui está errado, a própria administração torna o ato sem efeito. O que é isso aqui? Como é que é o nome desse poder aqui? Vamos lá, do princípio. Que eu posso simplesmente tornar sem efeito uma coisa que eu fiz que estava errada. Qual é o nome desse princípio? Princípio da autotutela. Muito bem. Autotutela. Eu aplico o princípio da autotutela. Se eu vou simplesmente
eu vou tornar sem efeito uma coisa que eu tinha feito errado. E eu percebi. Eu acabei de perceber e eu vou aplicar o princípio da autotutela. Professor, por que o senhor tem facilidade de dar disso aqui? Porque eu trabalho com isso aqui todo dia. A minha formação é na área administrativa, em gestão, em direito administrativo. E eu trabalho com isso, trabalho fazendo decisões na administração pública federal. Então, fica fácil eu citar exemplos, porque é o que está na prática, né? É diferente. Então, eu acabei de rever meu próprio ato. O que é que eu faço? Publico uma outra portaria, tornando sem efeito, porque isso se chama princípio de autotutela. Tá bom? É isso. Professor, eu posso entrar na justiça? Entre na justiça. Entre na justiça. Prove que a administração está errada. Mas a administração, se ela perceber que ela errou, ela pode ajeitar? Pode. Existe um negócio chamado autotutela. Tá bom? Então, a letra A está correta. A imperatividade dos atos enseja medidas de autoexecutoriedade, em razão da natureza discricionária. Não admite controle judicial. Errado, pessoal. Ó, admite-se sim controle judicial em atos. Mesmo que seja de natureza discricionária? Sim, mesmo que seja de natureza discricionária. Por quê? Pessoal, quanto ao mérito, o juiz ele não pode chegar, a administração, a lei diz que a administração pode pintar o muro de azul ou amarelo. Aí a administração pintou de azul. Ah, eu vou entrar na justiça porque eu queria que fosse amarelo. Não vai adiantar de nada, porque a lei ela deu discricionariedade, margem de discricionariedade para o administrador. O juiz ele não pode dar uma ordem dizendo, não, agora você cancela essa pintura de azul e vai pintar de amarelo, não. Porque eu estaria interferindo no mérito da administração. E não existe controle judicial para mérito. Professor, e como é que o senhor está dizendo que existe possibilidade de um controle judicial quanto um ato de natureza discricionária? É quanto à legalidade do ato. Entendeu? Por exemplo, a lei dizia que era azul, que eu podia pintar, e amarelo. Aí eu taquei um branco. Há uma ilegalidade. Pode haver controle judicial? Pode. Tá bom? É isso. Então vamos lá. A exigibilidade dos atos guarda relação direta com a forma, estando presente apenas nos atos vinculados. Esses apenas tá errado, tá? Tá errado. O vício relativo ao motivo, ou seja, quanto aos pressupostos fáticos do ato, pode ser objeto de controle judicial? Pode. Sem prejuízo de possibilidade de convalidação. Peraí, vamos lá. O vício quanto ao motivo, quanto aos pressupostos fáticos, pode ser objeto de controle judicial, sem prejuízo da possibilidade de convalidação. Vamos lá. Eu vou convalidar um ato que está com vício de motivo? Convalidação é somente quando tem erro na forma e na competência. Ele está dizendo que tem possibilidade de convalidar. Nunca. Sendo um elemento motivo. Está errado. O objeto do ato pode ser discricionário ou vinculado, sendo que somente os atos discricionários que apresentem vícios poderão ser convalidados. Errado. Ó, isso aqui está caindo demais, viu? Tanto atos discricionários quanto os vinculados podem ser convalidados. Questão 11, vamos lá. 2023, prefeituras. 1 e 2. Vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde às definições dos atributos dos atos administrativos descritos abaixo. É o atributo do ato que impõe coercibilidade para o cumprimento. Isso se chama imperatividade. Consiste na possibilidade de certos atos administrativos, né, de forma imediata e direta, né, serem executados diretamente pela própria administração
independentemente de ordem judicial. Isso aqui se chama autoexecutoriedade, letra A. Fechou? Tá aqui. Show? Tá aí. Questão 12. Sebras 2023. Acerca dos órgãos públicos, dos atos e dos processos administrativos, bem como do dever de eficiência na administração pública, julgue o item a seguir. O atributo da exigibilidade da administração pública, o poder de exigir o cumprimento de um ato administrativo por parte do destinatário desse ato, além de permitir que a administração o execute de forma direta, independentemente de ordem judicial. Tá certo, pessoal? Isso aí? Ó, existe a executoriedade, existe a exigibilidade. Tá? Executoriedade é quando a própria administração executa os atos. Ela vai lá e cobra. A exigibilidade, ela faz o quê? A administração, ela pode cobrar, mas mediante, sabe o quê? Judiciário. A administração vai lá, lança uma multa. Ah, eu vou lá prender o cara que não pagou a minha multa. Não. A cobrança vem pela justiça. Então, a exigibilidade você pode exigir. Na executoriedade, você mesmo executa aqueles atos. Então, quando ele diz que o poder de exigir cumprimento de um ato por parte do destinatário, além de permitir que a administração execute de forma direta, está errado. Não é exigibilidade. Se ela for executar de forma direta a própria administração, seria a executoriedade. Exigibilidade é quando você exige, por exemplo, a administração aplicou uma multa de trânsito. Ah, não pagou a multa, vamos lá, toma o carro do cara. Não é assim. Quem vai fazer isso é a justiça, é o judiciário, tá bom? 12 errado. Vamos aqui na 13. 2023. Ele quer a afirmativa correta. Professor, a exigibilidade é um outro nome que é conhecida autoexecutoriedade, é? Na verdade, a autoexecutoriedade ela tem duas subdivisões. Entendeu? Eu entendi agora o que o senhor falou. Isso, ela tem duas subdivisões. E aí, por exemplo, o Sebrasp gosta de cobrar isso aqui. Essa mini diferença entre executoriedade e exigibilidade. Mas está dentro dos atributos, entendeu? A Consulpan cobra também, professor? Cobra. Cobra sim. Tá bom? Na verdade, as bancas, elas costumam ver assim. Ei, Sebrasp, tu tá cobrando o quê? Ah, eu tô cobrando dessa forma. É mesmo? Eu vou cobrar aqui também. Elas meio que, às vezes dão uma, como é que se chama? A gente chama na administração pública, não sei, eu não esqueci o nome aqui. Elas copiam, né, professor? Oi? Elas meio que copiam, né? Isso, tem um nomezinho na administração pública, que é aí quando a empresa ela vai lá e fica copiando uma empresa, olhando os erros e acertos dela para trazer para a empresa. Tem um nomezinho que está. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Questão 13. Ele quer a alternativa correta. Vamos lá. Atos discricionários são os que a administração pratica sem margem de liberdade. Errado. Na verdade, o ato discricionário ele tem margem de liberdade. Atos de gestão. Professor, eu sempre brinco com os meninos aqui que trabalham comigo. Eles perguntam, professor, o que é ato de gestão, o que é atos de império, o que é ato de expediente? É muito fácil. Ato de império, ou o nome, ó, império, é quando vem de cima para baixo, meu amigo. Quando a lâmpada vem de cima para baixo, você só obedece. É quando a administração ela está na supremacia dela.
O que é um ato de gestão? É quando a administração está em pé de igualdade com um particular. Por exemplo, a administração vai alugar uma casa de um cara para colocar, por exemplo, uma secretaria lá. É um contrato. Ato de gestão. Gestão é gerir. O que é um ato de expediente? É o que o pessoal faz todo dia. Um despacho. Ah, chefe, tem que mandar para onde? Qual setor? Qual área? Manda para a área X. Isso são atos de expediente. Atos internos. Entendeu? Vamos lá. Atos de gestão são atos internos da administração relacionados às rotinas. Errado. Isso aqui seria atos de expediente. O ato de gestão também seria uma espécie de ato sem o poder de império, mas por particular, professor? Isso. Eu costumo dizer que o ato de gestão, ele é horizontal. Porque ele está em pé de igualdade. A administração está em pé de igualdade com o particular. Entendeu? É assim que acontece. B está errada. Esse conceito aqui seria de atos de expediente. Atos vinculados são aqueles que a administração pode praticar em certa liberdade de escolha. Não tem liberdade de escolha. Ato vinculado é só o que a lei manda. Sou. Oi. Então a explicação da B tá na E. Estão trocados, é? Isso. Tá trocado. Isso. Isso, está trocado. O conceito da B é o ato de expediente e o conceito da E é o conceito de atos de gestão. Ele trocou aí. Entendi. Isso. Vamos lá. Atos de império são aqueles que a administração impõe coercitivamente aos administrados, criando obrigações ou restrições de forma unilateral, independentemente de sua anuência. É isso aí, tá correto. Atos de expediente são praticados pela administração na qualidade de gestora de seus bens. Vai gerir seus bens, né? Vai alugar quando tem que alugar. É isso. De seus bens e serviços, sem o exercício da supremacia, com certeza, porque aqui estamos em pé de igualdade, né? Então, são os atos de gestão. Então, na verdade, não seria ato expediente, seria atos de gestão. Letra D. Vamos na 14. 2023. O poder regulamentar. Agora é uma questão cobrando poderes, né? Se fundamentam em. O que é o poder regulamentar, pessoal? Poder regulamentar é o poder de criar normas. É de regulamentação de normas. E a administração faz isso direto. Tem a lei. Quer um exemplo de um poder regulamentar? Vou mostrar para vocês. Toda vida tem uma lei. A lei, ela diz uma coisa X. Os órgãos públicos, eles produzem instruções normativas. Essas instruções normativas é para regulamentar essa lei. Entendeu? Ele regulamenta aquela lei. Isso é uma instrução normativa. Essa instrução normativa está dentro do quê? De um poder regulamentar. Ele está regulamentando a lei. Ele não está inovando. Quem pode inovar é a lei. Instrução normativa, poder regulamentar, não pode estar inovando e criando direito. Tá bom? Então, realmente, a letra A está correta. E nem pode correr. Isso é o conceito de poder regulamentar. Vamos na 15. Sebrasp. O poder de polícia sempre será dotado do atributo da discricionariedade, pois, na atuação de polícia, há uma certa margem de liberdade quanto a determinados elementos, como motivo e objeto. Está errado. Sabe por quê? Poder de polícia não é só você ir lá na rua e prender, não. Não é só ir lá na rua e você fechar um comércio, não. Existe poder de polícia também com atos vinculados, viu? Por exemplo, quando a administração concede uma licença.
A licença é um ato vinculado e definitivo. Quando a administração concede uma licença, ela está utilizando seu poder de polícia. Mas aqui é um ato vinculado. Ele cumpriu os requisitos e tirou sua licença. Inclusive, a licença é uma espécie de ato negocial. Atos negociais. Certo? Atos negociais. Ah, professor, quer dizer que um ato negocial é um poder de polícia? Sim. É porque vocês estão acostumados a ver o poder de polícia somente ali, o cumprimento na rua, a administração dando uma ordem de prisão, ou fechando um comércio. Não. Poder de polícia também existe nos atos internos da administração, quando existem ordens, por exemplo. Quando o poder concede uma licença, porra, está usando o poder de polícia dela. É um ato de negociação, um ato negocial. Não existe somente em atos discricionários. Existe poder de polícia utilizando atos vinculados. Oi. Não seria um ato de gestão, não, professor? O poder é uma licença? Isso. Cara, eu não considero. O poder de polícia, aliás, a licença, dentro dos atos, é um ato negocial. Qual a espécie? É uma espécie de ato negocial. Pois é, a administração ela dá os preceitos, aí o particular ele vai se adequar a eles, ela não está acima nem abaixo. Tanto que se o particular atender tudo que ela pede, ela é obrigada a ceder, ela não se opõe. Então, se ele está em pé de igualdade, é ato de gestão. Porém, se ele descumprir aqui os requisitos da licença, o que é que acontece? Qual a forma de anular esse ato? Cassação. Cassação. Isso é poder de polícia. Isso é controlar. Se você não cumprir a licença, eu vou cassar. Isso se chama controlar. Então, é uma mistura de gestão com império. Confere, não? Como se fosse uma misturinha. Não é não, uma misturazinha? Eu, particularmente, nunca vi uma questão cobrando, perguntando se licença seria um ato de gestão, ou de império, ou de expediente. Entendeu? É como se fosse uma mistura. Porque em determinados momentos eu vou ter que caçar caso você não cumpra os requisitos. Tá bom? Então eu penso dessa forma. Mas vamos lá. O poder de polícia sempre será dotado de discricionariedade. Não é errado? Nem sempre. Existem casos de poder de polícia, por exemplo, eu concedo uma licença que basta ele cumprir os requisitos, ou seja, um ato vinculado. Então tá errado essa questão. Nem sempre vai ser discricionário, pode ser vinculado também. Vamos na 16. Quando tem ordem para fechar um prédio que está irregular. Isso é poder de polícia, Rocha. Poder de polícia, atos de império aí, viu? Vamos lá. Ufa, no direito administrativo brasileiro, o que é o poder de polícia, hein, pessoal? Poder de polícia. Tu tem uma farmácia. Tu tem direito a ter uma farmácia? Tem. É um direito individual seu? Tem. Só que você está vendendo remédio vencido. Então você está prejudicando a coletividade. O que é que a administração vem? Ela vem e te barra aquele teu direito individual para proteger um bem coletivo. Ou seja, poder de polícia é você restringir um direito individual de uma pessoa em prol do benefício da coletividade do Estado. É uma prerrogativa que dispõe a administração para condicionar e restringir o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Está aqui o nosso gabarito já. Beleza? Questão 2023. Vamos na 17. Soldado PM Bahia, 2023. Eu tive um aluno que passou. Tirou 80 pontos. Passou bem.
Relativamente ao poder de polícia da administração pública. Vamos lá. O que é o poder de polícia da administração pública? A polícia administrativa deve atuar preventivamente e repressivamente. Errado. Quem atua repressivamente é a polícia judiciária. Polícia administrativa, por exemplo, a PM, ela atua preventivamente. Cabe à polícia judiciária proibir o porte de arma de fogo ou a direção de veículos automotores. Nada a ver. Nada a ver. Quem vai criar a lei proibindo porte de arma de fogo ou direção de veículos é a lei, né, pessoal? O judiciário. Polícia judiciária não inova legislativamente, não. Restringe-se. Legislativo. Oi. É o legislativo, né, professor? É, poder legislativo. Restringe-se a sua atuação no âmbito da polícia judiciária, sendo proibido o seu exercício em se tratando de polícia administrativa. Errado. É a atividade do Estado consistente em limitar o exercício do interesse público em detrimento dos direitos individuais. Na verdade, é o contrário. Você limita os individuais em prol do interesse público. É a atividade do Estado por meio da qual se limita o exercício de direitos em benefício do interesse público. Tá aqui, letra E. Muito bem. E a 18. Na hipótese de o administrador praticar uma conduta fora dos limites da lei, expressa ou implicitamente, produzindo resultado ilegítimo, haverá o quê? Ora, essa aqui é tranquila, né? Ora, professor, eu tenho dois tipos de abuso. Eu tenho desvio de finalidade. E o outro, eu tenho desvio de competência. Beleza? Vamos lá. Eu tenho desvio de finalidade e outro eu tenho desvio de competência. O que é o desvio de finalidade? Você tem competência para fazer uma coisa, mas você faz o quê? Muda, é imparcial, é impessoal. Você tem até competência, mas eu transferi um cara porque eu não fui com a cara dele. Pô, você tem competência para transferir? Tem. Mas se for descobrido que você não foi pelo interesse público, esse ato deve ser anulado. O que é desvio de competência? Ou excesso de competência também, né? Chamada. Você pratica um ato sem ter competência para aquilo. Excesso de competência. Então, quando você pratica uma conduta fora dos limites da lei, você está produzindo um resultado ilegítimo. Então, isso é abuso de poder. Tá bom? É isso. Pode encerrar a gravação, tá? Gostaram da aula?